Sejam bem-vindos a mais um Aeromoço Convida. Meu nome é Marcelo Bueno. Na entrevista de hoje a gente vai ter um convidado que já voou bastante em algumas companhias, em duas companhias diferentes, e hoje ele se dedica a uma carreira totalmente diferente, a criação de conteúdo adulto. O que será que aconteceu? Como que foi essa mudança de carreira? Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. O Aeromoço, sempre o melhor da informação. Conectando, aí chegou! Ele Seja não bem-vindo! vem mais. Igual a Lady Gaga, ele não vem mais. Vem sim, tá aqui, chegou. E aí, tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tá me escutando bem? Tô te ouvindo bem. Gente, pra quem não conhece, esse é o Victor Vivone, tá aqui com a gente hoje. Se apresenta pro pessoal rapidinho. Eu sou Vitor Vivone, eu sou do Rio de Janeiro, tenho 36 anos, sou criador de conteúdo, mais 18, e já fui comissário por 5 anos antes disso. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Aham, bastante tempo, né? 5 anos. Quando você 5 começou? anos. Quando que eu comecei? Em 2019. Ah, você entrou na aviação em 2019? Sim. Nossa, até que não faz tanto tempo atrás. Eu achei que fazia mais tempo. Não, pera. 2019 ou foi um pouquinho antes? Porque eu saí na pandemia. Tá. Quando a empresa fechou, você ainda estava lá ou você já tinha saído? Quando a Avianca fechou, eu tava lá. Quando a Avianca fechou, aí eu entrei na Latam um mês depois, e na Latam fiquei um ano até vir a pandemia. Ou seja, muita sorte para uma pessoa só. É, a aviação tem gente que pega essas sortes mesmo. Antes de eu começar a fazer as perguntas que eu separei aqui, deixa eu já te avisar. Se tiver alguma pergunta que você não se sinta à vontade de responder, se me avisa, a gente pula para a próxima, tá? Provavelmente eu me sinto confortável com tudo, mas vamos lá. Tá bom. A primeira pergunta que eu tenho aqui é, já que você já foi tripulante e hoje faz conteúdo adulto, te pedem muito conteúdo vestido de tripulante? Isso é um tipo de fetiche? Nossa, sim. Eu acho que todo mundo que é, sendo criador ou não, todo mundo que já trabalhou com aviação sabe que tem muito fetiche com esse negócio de uniforme e, obviamente, não sou bobo nem nada, eu já explorei isso na minha página, então me pediam muito e eu tenho aquele post muito viral que tem 30 milhões de visualizações no Twitter, então muita gente me conheceu a partir desse post. E então, obviamente, eu já explorei é, fazendo um vídeo e eu chamei esse vídeo de Layover Bandover, que Criativo, muito bom. assim, traduzindo E, seria algo assim, um pernoite empinado. tá. E o que te motivou a se tornar comissário para começo de conversa lá atrás? Então, eu tive um ex que hoje em dia ele nem é comissário mais, ele é drag queen, full-time drag queen. E ele estava fazendo o curso de comissário, então ele começou a me contar desse curso e eu adorei, eu tipo, fiquei apaixonado. E como eu nunca fiquei, eu nunca me adaptei muito a essa coisa de trabalhar numa sala de escritório, ver sempre as mesmas pessoas, fazer sempre as mesmas coisas. Eu queria algo que seja motivador nesse sentido. Uhum. Então, a aviação foi uma válvula de escape nesse sentido. Então, mas depois eu acabei percebendo que é, não tinha essa prisão de estar, prisão, né? Vamos colocar assim, de estar todo dia numa sala de escritório, mas tinham outras prisões. Uhum. A aviação é muito limitada em sentido de que você tem que seguir padrões, você tem que se encaixar visualmente, na estética da empresa e Escala a principalmente escala, né? na escala também.
teu comportamento fora do voo, aqui nas empresas do Brasil, também conta muito. Então, eu me dei conta que, não sei, será que é assim tão libertador? Eu adorei esses 5 anos que eu trabalhei, mas tinha essas questõezinhas que eram meio chatinhas, né? E hoje em dia, só de pensar em, não sei, ter que seguir padrões, já me Aham. dá calafrio, eu não quero de jeito nenhum. Não, eu Porque entendo depois que total o você. que você tá falando, é muita regra É, mesmo. porque depois que você se liberta disso, ainda mais sendo criador de conteúdo, né? Você realmente tem que se libertar de muitas coisas. Então Sim. você coloca a tua cabeça em outro lugar, sabe? E quando você entrou na aviação, porque você entrou em duas companhias, foi de primeira, assim, foi fácil pra você? Fácil nunca é, mas foi de primeira. Ah, então assim, também não foi tão difícil. É que eu demorei a ser chamado para uma entrevista, mas quando eu fui ser entrevistado, eu entrei de primeira, digamos assim. Por isso que eu digo que não foi tão fácil, sabe? E Mas você... assim, alguém lá na Avianca foi com a minha cara, gostou de mim, porque no fundo é sobre isso, né? É sobre alguém, você se destacar de alguma forma e alguém tá com a tua cara. É só confiar que você vai conseguir fazer o que ela quer, né? Sim. E durante esse tempo voando, você passou por alguma história interessante que você queira compartilhar aqui com o pessoal? É, eu acho que assim, ser interessante ou não, depende do ponto de vista. Os meus seguidores, eu acho que o que eles iam querer escutar é alguma história picante, assim, mas E teve alguma picante? hum, para decepção de todos, não. Eu falo isso pro pessoal, quando você tá voando, você tá realmente ali focado tanto no É, trabalho que não rola. sim. E como que você vai arriscar tudo que você, tipo, tudo que você fez para chegar até lá? Te amo, Luzmila. Tudo que você fez para chegar até lá por uma coisa que não faz tanto sentido, sabe? Uhum. É, até porque você não vai de chuca feita pro voo. E você passa o quê? 12 horas pressurizado, né? É complicado. É, mas assim, muitos papeizinhos de guardanapo, né? Muitos Uhum. guardanapos com número de Telefones. telefone eu recebi, essas coisas assim. Mas assim, de fazer algo no voo, não, gente. É Por favor. perigoso. Deixa pra lá. Perguntaram aqui se teve algum momento na transição de carreira, né? Que você chegou a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você Não, começou depois a criação de conteúdo? não, foram momentos separados. Então, veio a pandemia. Tá, eu fiquei 3 anos Na na Avianca. Avianca. É, depois consegui, aí faliu. Aí um Uhum. mês depois eu consegui entrar na Latam já, super rápido assim também. Foi rápido mesmo. É. Porque eles meio que se. As empresas viram o que estava acontecendo Com a Avianca e com tentaram a absorver o Avianca mercado, né? e absorveram, abriram bastante vaga para poder pegar os comissários que já eram experientes, né? Uhum. Então, para mim na Latam foi assim. Só que aí, um ano depois, veio a pandemia. Eu falei, ai, não, de novo não. Tudo de Por novo. quê? Por que eu? Aquele Poxa, e drama. depois de um ano só, é pouco tempo. É. Então, veio a pandemia, a Latam foi a única das três que eu digo é Azul, Gol e Latam, né? Aham. Foi a única das três que, Demitiu. que demitiu todo mundo, ou a maioria, pelo Uhum. menos quem não tinha 10 anos de empresa rodou, né? Nossa, o pessoal da Avianca tinha acabado de voltar pro mercado. Todo mundo de novo, meu Deus. Sim. Se eu ligar, olha o que eu comprei.
um ventiladorzinho aqui. Se eu ligar esse ventiladorzinho, fica um barulho muito chato pra vocês? Tá ligado? Tá. Não tô vendo nada. Ai, que bom. Então vou deixar ele ligado. Ahn, E aí, com a pandemia, eu comecei a fazer aí o OnlyFans. Só que aí no início é todo um processo. O OnlyFans é uma coisa que você, até você se desapegar do que os outros vão pensar. Não, não dá Ai, pra que escutar o ótimo. ventilador. O ventilador. Ai, que ótimo. É, até você se desapegar do que os outros vão pensar e do que e de você mesmo se ver em um contexto que você nunca tinha se visto antes e que você não está acostumado a se ver, é todo um processo. Então você fica meio que fazendo aí meio escondido. Para mim, pelo menos, foi assim, né? Eu meio escondido porque eu ainda tinha esperança de voltar para a aviação, Uhum. então fazia, mas aí não divulgava direito. Então eu não voei e fiz o OnlyFans, mas eu Tava na fiquei aí, expectativa. eu fiquei aí nessa expectativa de voltar fazendo OnlyFans, isso sim. Ah, tá. E como que foi esse momento de virada que você falou, não, agora eu vou me dedicar totalmente à criação de conteúdo. E a aviação deixa pra lá. Foram duas coisas que me aconteceram. A minha avó faleceu e ela estava me ajudando financeiramente nesse momento. E aí eu comecei a fazer o que a gente chama de collabs, né, no OnlyFans. Não era só mais um conteúdo solo, era um conteúdo com outras pessoas. E a minha terceira collab foi com um chico, com um menino argentino, e a gente se apaixonou e teve uma relação que durou 2 anos. E, e ele me falou: Olha, eu vejo um potencial enorme em você. Vem comigo para a Argentina que eu vou te ensinar tudo de OnlyFans que você precisa saber. Olha só. Divulgação, como vender os teus vídeos, é, como promocionar no Twitter, no Instagram, tudo. Vem comigo que você vai ser um êxito. Tipo, você vai bombar. E E ele tava nesse momento certo. você ainda morava no Brasil. Eu ainda morava no Brasil. Aí foi pra Argentina. Aí eu larguei tudo. Por que largar tudo, né? Eu não tinha nada quase. Ah, largou a estabilidade, lugar que você conhecia. É, é, e fui pra Argentina, sem, tipo, eu lembro que eu tinha o dinheiro da passagem pra Argentina, nada mais. Mas aí, Mas que coragem, hein? é, como ele era muito famoso na Argentina, e eu fiz as coisas muito direitinho, sabe? Eu aprendi muito rápido. Eu cresci assim no OnlyFans, porque eu já era muito viral no Twitter. Uhum. Só postando besteira. Antes de fazer, antes de ter a minha página, eu ficava postando besteira de foto do peito, foto sem camisa, e viralizava assim, porque o Twitter pré-Elon Musk tinha um engajamento assim absurdo, Entendi. absurdo. Então, qualquer besteira que eu postava lá viralizava. E aí você foi pra Argentina, ou seja, fala espanhol. E eu notei, eu vi, na verdade, dei uma pesquisada, e você fala 5 idiomas. Como assim 5 idiomas? Como aprendeu tudo isso? É cinco Está essa idiomas? informação Eu vi no LinkedIn. no LinkedIn, ok. Assim, fluente mesmo, igual eu falo português, inglês e espanhol. Tá. Mas assim, eu falava muito bem italiano, mas aí já deixei de praticar, já esqueci também. Falava alemão, já esqueci muita coisa. E falava francês um pouco também. Então Nossa, muita coisa. hoje em dia até seriam 6, né? Mas vamos dizer que 3. Porque essas outras 3 eu já esqueci. O meu LinkedIn tá desatualizado.
Tá, e essas três aí que principais, como que você desenvolveu? Como você aprendeu? E você já tinha elas antes de entrar na aviação? Já. Inglês, é, eu sempre estudei desde pequeno e eu sempre fui apaixonado por séries americanas. Tipo, eu amava Friends, amava Desperate Housewives, amava, amo até hoje Drag Race. Então, isso ajuda muito, gente. Muito, 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 muito. E você diria que saber os idiomas te ajuda mais com a criação de conteúdo ou para aviação? Nossa, para os dois, sempre me ajudou muito. Por exemplo, nos processos seletivos tanto da Avianca quanto da Latam, que eu passei assim de primeira, eu sempre usei a estratégia de estar meio assim, meio sonso, meio despercebido aí no grupo, nas dinâmicas, até pá, dar o meu lacre de que eu falo várias línguas, sabe? Eu lembro que na Avianca, um dos entrevistadores falava alemão. E aí a gente começou a trocar em alemão, e foi assim, muito babado, sabe? Foi muito. Destaque, né? Destacou. Sim, sim. Então as minhas estratégias eram essas. É, Do nada, e alemão. Vamos falar um do alemãozinho nada aqui. alemão, gente. E no OnlyFans também, gente. Nossa, você poder, você mesmo interagir com os seus fãs, não precisar contratar o que a gente chama de sexter, que seria alguém que faz um sexting. Aham. É, nossa, é muito bom, porque mesmo que você contrate, ninguém vai poder falar por você como se fosse você, entendeu? E qual idioma você mais usa no OnlyFans? Em Português mesmo? inglês. Inglês? A maioria dos meus fãs são americanos ou americanos. Os americanos, nossa, eles consomem muito, muito, amam. E assim, na aviação, você viaja bastante. Imagino que na Avianca você chegou a fazer bastante voo internacional, porque a Avianca fazia bastante. Chegou a fazer? Cheguei a fazer, mas eu fazia mais na Latam, tá? É. É. E você diria que você viaja mais estando na aviação ou agora? Porque eu te acompanho faz algum tempo. Eu vejo que toda hora você está em um país diferente. Sim. O povo nunca sabe onde eu tô. Eu adoro isso. É, Muda mais do que. É que comissário não muda, né? Volta pra base. Mas você muda mais do que. É quase um nômade digital. Então, tua pergunta foi Qual que você qual que eu viaja viajava mais? mais? Como comissário, viajava mais. Mas assim, é muito diferente, né? Você tá viajando e ter um pernoite de 12 horas, Uhum. ou de você viajar para onde, primeiro, para onde você quer, né? Que é muito bom. Né? Quando você quer, o tempo que você vai querer, e tudo no seu tempo, sabe? Se você quiser viajar, assim, eu sou meio workaholic, em sentido de quando eu viajo, eu me cobro muito de mim mesmo para estar produzindo, sabe? Tá Uhum. aproveitando que eu tô no lugar para poder gravar com um criador de certo lugar e agarrar o máximo de fãs dele, sabe? É, então, acaba sendo bastante proveitoso também. Não, não só você pode viajar como criador, como te convém viajar muito também, sabe? Uhum. Por isso, para poder Você gravar. acaba juntando, né? Viaja pra onde É, quer, quando quer e ainda consegue trabalhar. é. Fizeram uma pergunta aqui que eu achei interessante. Seus ex-colegas da aviação apoiam o seu novo trabalho? Porque, sabendo como é a aviação, sei também que tem muita afa, né? Muita falação, muita coisa assim. A galera torce o nariz por nada, e aí? Então, as pessoas que eu encontrei, assim, na vida, tipo, teve um menino que eu encontrei, que eu voei na Avianca e encontrei depois.
em Fort Lauderdale, porque ele passou para Azul e a Azul vai muito para lá, né? Uhum. E eu tava fazendo uma viagem para Miami, fui para Fort Lauderdale também, e eu encontrei ele lá e ele falou, ele foi assim, o primeiro contato que eu tive com alguém dessa época, Ah, porque eu não tenho mais tanto contato assim com o pessoal. É, obviamente eu sei que comentam muito, imagino isso. Mas o que ele me falou é que, assim, são comentários positivos. É tipo, como se, o Vitor que. que se deu bem. O Vitor que se deu bem nesse sentido, sabe? O Vitor que fez certo, tipo, ele que foi esperto, sabe? Algo Aham. assim. Então não tem muito. Claro que vai ter sempre gente com um certo preconceito, falar algo, mas no geral, assim, o que me passaram eram afas positivas. Bom, isso é muito bom. Não imaginava, mas é legal saber. É, toda live o pessoal pergunta de salário, geralmente de comissário. De comissário o pessoal já tá cansado de saber. Então eu te pergunto, qual paga mais? Já tá rindo. Porque, tipo, obviamente, tipo, o OnlyFans paga muito melhor. Se você, bom, primeiro, se você faz as coisas como eu falei, se Uhum. você se desprende disso, de querer se preocupar com o que os outros vão pensar, se você promociona bem, olha, O espanhol. o espanhol sai. Se tu promociona bien, é, se você sabe divulgar, se você sabe vender o teu conteúdo, não só gravar, né, mas se você sabe vender o conteúdo, nossa, aí você ganha mais, eu vou te falar, você ganha mais que qualquer comandante que eu já conheci. É, o Victor fez direito. O Victor- É, já que a gente está comparando as duas profissões, em uma comparação assim, um tanto quanto distante, qual que você considera mais desgastante, tanto física quanto emocionalmente? Nossa, as duas são bem Diferentes. parejas, Ah, parecido? são bem parecidas nesse sentido, de ser desgastante física e emocionalmente. Sim, 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 sim. Não imaginava que era, tipo, assim, similar. É assim, quando você. Porque assim, a aviação você está seguindo aí o que a empresa está te pedindo, né? Tanto de Uhum. escala quanto de tudo. Mas no OnlyFans, ou sem ser OnlyFans, quando você é um é, criador solo, seja, por exemplo, um YouTuber. Aham. Um YouTuber de sucesso lança dois, três vídeos por semana, né? É muita E, criação de conteúdo, né? é, Difícil dar conta. é, e eles têm não obrigação, mas essa meta que eles colocam para si mesmos de lançar dois, três vídeos por semana. A gente Um, começou um cria- batuque aqui, desculpa, não sei de onde está vindo. ah, Vizinhos. Desculpa, pode continuar. foi bem baixinho, para mim aqui, para mim veio bem baixinho, mas Ah, tudo então tá bem. bom. Ahn, eu não Tava lanço falando dos vídeos. dois, três vídeos por semana. Uhum. Não tem como você ser criador mais 18 e lançar dois, três por semana. Seria muito desgastante. Mas eu tenho o compromisso comigo mesmo e com os meus fãs de lançar um vídeo novo por semana toda sexta-feira. Hoje é O que é dia de. bastante também, né? Bastante. Hoje, por exemplo, é dia de lançamento. É, então, por que que eu estava falando isso? Eu tinha perguntado qual que era mais desgastante. Aí você estava Ah, comparando. tá. Então é isso, você traça metas para você que acaba sendo desgastante nesse sentido, sabe? É isso. Entendo.
É, quando você trabalha por conta, né, você tem uma É, cobrança própria, porque senão não vira, é, né? é. Entendo. E você tem vontade de voltar a atuar como comissário de voo ou no futuro, em algum momento? Eu não, nunca diria nunca, mas o que eu diria é que aqui no Brasil, não. Por quê? Porque, primeiro, a minha imagem já está muito queimada, no melhor sentido da palavra, sabe? Sim. Eu usei meu próprio nome, é, o meu nome como criador é o meu nome de verdade, então seria muito ingênuo da minha parte pensar que não iam me reconhecer ou que eu poderia voltar assim como se nada tivesse acontecido, sabe? E como conhecendo as empresas daqui do Brasil, todas essas limitações que as empresas aqui te colocam, eu não voltaria para uma empresa do Brasil. Mas lá fora, eu ainda gravei com um menino que é criador de conteúdo, mostrando o rosto e tudo, e comissário ao mesmo tempo de uma Olha empresa, só. sim, de uma empresa americana. Eu não lembro qual é. Então, se fosse acontecer de um dia eu ter o meu green card e poder voar numa empresa americana sem ter que abdicar da minha página, sim, eu voltaria. O pessoal tinha perguntado aqui também, tinham me mandado, pedindo um conselho, na verdade. Como é que você faz para não se importar tanto com a opinião alheia? Como que eu faço? Porque Não deve me ter muita. importando. Simples assim, não me importo. Hum, Porque assim, você sempre vai ser. Quando você está na internet, sendo criador ou não, sendo famoso ou não, tipo, você sempre vai estar exposto a comentários, vai estar sempre suscetível a receber hate, mas você também recebe muito amor, você também recebe muito carinho, então você foca nisso e só vai, sabe? Eu tinha perguntado se você voltaria para aviação, mas e alguma outra profissão que mandaram aqui? Seguiria outra profissão? Sim, eu seguiria algo no ramo fitness, porque Tipo educação hoje em física? dia, sim, algo, não sei, um coach fitness, algo nesse sentido, porque quando você es- acaba expondo o teu corpo dessa forma, o pessoal quer saber como é a tua dieta, como é o teu treinamento, o pessoal me pergunta muito isso. Já tem público, já tem Já cliente. tem público enorme que queria saber, E, sabe? e aí você Então, pretenderia fazer tipo uma faculdade para tipo talvez seguir nessa carreira mais para frente no futuro? assim, eu tenho metade de uma faculdade de nutrição, então eu continuaria com isso. É que hoje em dia, gente, o tempo fica complicado, é muita coisa que eu tenho que fazer. Eu teria que contratar para seguir com a minha página, né? Aham. Contratar mais assistentes para me ajudar e poder ter tempo para fazer uma faculdade. Você tem assistentes que te ajudam? Tenho assistentes. Não de sexting, como eu falei, eu gosto de Uhum. fazer. Eu gosto de responder eu mesmo aos meus fãs e dar esse atendimento personalizado, mas tem gente que tem assistente para tudo, né? Para fazer as postagens, fazer tudo. É, porque você falou que lança um vídeo por semana, mas durante o resto da semana você tem muitas outras tarefas, né, para poder desempenhar também. Sim. É criação de trailers, edição do vídeo que você gravou, responder os fãs, mandar mensagem que a gente chama de mensagem massivo, né? São mensagens que você manda para todos os seus fãs. E é tipo.
mensagens assim, enfim, detalhes. Mensagem que você, para você manter a conta ativa, sabe? Movimentada. Aham. É. Você falou que se voltasse a voar seria nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos ou em algum outro país também? Então, o que eu escutei de empresa que sei que não se importa, na verdade, né, com o que você faz fora do teu momento de estar atuando como comissário, né, uniformizado, são empresas americanas. Mas se de repente uma empresa italiana, uma empresa espanhola, não sei, algo na Europa também. Porque aqui na América Latina, então, muito provavelmente todos vão ter esse pensamento, esse mesmo pensamento das empresas brasileiras, né? Os idiomas já tem, né? Meio caminho andado. Sim. E deixa eu te perguntar, pra quem quer te seguir, por onde que te segue? Quais são suas redes aí? Pra assinar seu conteúdo? Eu sou Vitor Vivone aqui no Victor com C, Vivone aqui no Instagram. No Twitter eu sou Victor Vivone XX e no OnlyFans eu sou Victor Vivone. Ou seja, quase Victor Vivone. Colocou Victor Vivone em qualquer lugar, acha, né? Sim. E você tem alguma dica pra quem quer começar na carreira de comissário de voo? Porque você passou em duas companhias aéreas e de primeira tentativa, tá? Demorou pra chamar, mas entrou de primeira. Além daquela dica de falar alemão, você tem alguma outra dica pro pessoal? Qual o segredo pra passar assim, voando nas seleções? É, nossa, gente. Eu acho que é isso, que eu falei mais ou menos. Tenta meio que ficar assim, não desapercebido, mas tipo, mais tranquilo, né? Meio que no meio do povo, digamos assim, até você perceber um momento assim que você pode se destacar e que você vai chamar atenção de forma positiva, sabe? É, não sei, é tudo muito. Depende da situação, né? Depende do que vão fazer como dinâmica, depende do que vão te perguntar nas entrevistas individuais, Eles vão depende de de. forma natural, né? Sem pressionar muito. Se leva tudo de forma natural, não tenta se sobressair todo o tempo, sabe? Mas tenta em algum momento se destacar, sabe? É essa a minha dica. Ou seja, não tenta participar o tempo todo, mas quando Não, participar, que faça valer. sim. É uma ótima dica. É o que eu vivo falando pro pessoal também. Nem todo mundo me escuta. É, deixa eu te perguntar. Para quem. Porque eu já deixei a aviação também. Já saí, deu. Falei, Quando você chega. deixou? Eu saí ano passado. Uhum, Chega. chega. Não, também não digo nunca. Talvez um dia volte. Mas por Uhum. enquanto não. Mas para quem tá nesse momento de querer deixar a aviação, mas não tem coragem, o que você diria para essas pessoas? Porque tem muita gente querendo deixar a aviação e não tem coragem, né? Tem um outro projeto, tem um outro plano já é, bem traçado, bem determinado, porque a aviação te dá muitos benefícios. Isso é fato, te dá muitas, muitas vantagens. Mas, gente, nada se compara a você poder ter uma outra forma de renda. Viajar é lindo, mas nada é mais lindo que você viajar por conta própria e com teu dinheiro, ficar o tempo que quiser, fazer as coisas que quiser. Então, gente, se você tá na aviação só por causa de viajar, pensa em outra coisa. E Curiosidade, você sente falta de alguma coisa dessa época de comissário de voo? Como comissário de voo? dos meus amigos, com certeza, porque assim, quando eu era da Avianca, na Latam não.
Foi pouco Porque tempo, né? Foi rápido, era não, muito grande. não pela empresa, mas por base de voo, sabe? Ah, entendi. Na Latam eu era da base São Paulo. E base São Paulo é assim, todo mundo, oi, tchau, lá, 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 tudo muito grande, muito impessoal, né? Ui. Mas na Avianca, eu era da base Salvador, que era uma base pequena e era uma base que só por ser em Salvador era um outro clima, sabe? As pessoas de lá eram família para mim. Eu tenho amigos, bom, um amigo específico que é meu irmão até hoje, sabe? Nossa, e mesmo com quem eu já perdi contato, eu lembro das pessoas e são pensamentos lindos, sabe? Os melhores pensamentos possíveis das pessoas da base da Salvador. Avianca, da base Tá. Salvador. Eu vi que Não, tinha base em Rio? tinha. E você sendo do Rio não tentou trocar? Ai, me perguntaram tanto isso na época, Imagino. mas foi, mas foi um erro de. Porque assim, eu era para ser contratado para a base Rio. Acho que meio que me esqueceram, não sei o que aconteceu, foi um erro lá deles. E depois me mandaram, eu lembro que me chamaram assim no celular, "Ah, você tem interesse da base Salvador?" Sendo que a minha turma inteira de entrevistados, que foi entrevistado no mesmo dia que eu, tinha ido para a base Rio. E eu era o único que fui chamado para a base Salvador. Eu não entendi nada. Enfim, adorei, porque a base Salvador era isso que eu te falei, e a base Rio não ia ter isso, com Uhum. certeza. Não ia chegar a ser uma base São Paulo, mas Não ia ser uma ia, base Salvador. não ia ser uma base São Paulo, ia ficar aí no meio caminho, sabe? E aí depois eu não quis mais trocar nunca mais. Já estando com a minha E família lá em depois São depois você saiu da aviação, você chegou a morar em Salvador um tempo? Porque você mudou várias vezes, né, já. Não, só durante a contratação da Avianca mesmo. Eu fiquei em Salvador. Legal. E tem alguma coisa assim que você olha pra trás, tirando os amigos, tipo benefícios, coisa, até a escala que você fala, nossa, teria isso de novo na minha vida. Tipo, porque Hum. ok, você teve sorte de ter bons colegas, mas só pelo que a profissão oferece, o que é mais atrativo assim nos seus olhos, tipo, se um dia quiser voltar para o pro voo? Oh, Essa foi difícil, né? essa foi difícil, porque tem muita coisa que hoje em dia, com, com o trabalho que eu tenho, eu posso fazer, sabe? Eu tenho a liberdade de fazer meus próprios horários, isso de não estar num escritório de segunda a sexta, sabe? Então, De falta de atender os clientes a bordo. ai não, são insuportáveis. A maioria são insuportáveis. É um desafio, né? Eu sinto falta, sim, dos meus colegas de voo, assim. Tem umas histórias muito engraçadas. Tipo, teve uma vez que a gente estava voando, fazendo serviço de bordo. Até poderia ter contado na tua pergunta de história interessante, viu? Manda agora, conta agora. Eu estava fazendo serviço de bordo e deu uma turbulência tão forte que eu caí, não. A minha colega que estava fazendo o serviço comigo caiu de bunda no chão, assim. Mas fez um barulho tão louco, assim, tipo, sabe quando a pessoa cai e faz. "Oh", Aham. eu tive uma crise de riso ali, no meio do serviço, no meio da turbulência, a menina no chão e eu cagando de Tadinha. rir. Ela machucou? Não, né? Ela machucou. Ela machucou e ela Tadinha, ficou cara. chateada comigo depois. Que eu tava rindo. Mas ela machucou muito feio? O que aconteceu?
Não, doeu, assim. Quando Ah, você tá. cai, né? Tipo, deve ter batido o osso, não sei, alguma coisa doeu. E você já se Mas, machucou também? Não. não, Só ela mesmo. só ela. E você já teve alguma situação assim complicada ou constrangedora com passageiro? Ai, nossa, sim, muitas. Muitas não, mas assim, tem coisas que a gente nunca esquece, né? Por exemplo, teve uma vez que tinha acabado de mudar essa questão da bagagem despachada ser paga, que antes Uhum. era grátis, né? E aí tinha acabado de mudar isso. Qual foi o efeito imediato disso? As pessoas levarem mais bagagem de mão, Sim. óbvio. Então, os bins ficavam todos lotados no início. Todos. E aí chegou um passageiro, viu uma mala com etiqueta escrito Avianca, tirou a mala e colocou a dele. E deixou a minha mala aí no. E era minha. E deixou a minha mala aí no meio da passarela. Aí eu vi aquilo, sabe quando sobe o sangue e você não. Você, em vez de. Nesse momento, gente, vocês têm que respirar, de É, não é repente pedir fácil. pra. Acho que meu fone parou de funcionar. Eu acho que parou mesmo, o seu áudio mudou. Peraí. Deixa eu botar na caixinha e depois botar no. 1 minuto, gente, pra alteração ali do fone. Pronto, Pronto? pronto, pronto. Hum. Nesses momentos, vocês têm que ou esperar um pouquinho ou pedir para outra pessoa ir lá ver a questão, porque Da era a mão. minha mala. Então você leva pro pessoal, sabe? E não é uma questão pessoal. Então, nossa, uma confusão, porque o passageiro ficou meio que afrontando, sabe? No sentido de querer provocar. E aí ele começou a me gravar, porque eu falei que Ai, eu falei, situação gente, chata. gente, os tripulantes entram no voo antes para a gente fazer checagem dos equipamentos. Então, obviamente, a gente vai colocar as nossas malas antes e a gente não tem como colocar em outro lugar. O procedimento, quando os bins estão cheios, não é tirar a mala do tripulante e deixar no chão. E ele começou a me gravar. Aí pronto, confusão. Veio a outra comissária, ele começou a provocar ela também. E aí tinha uns tripulantes, como é que chama? Tripulante extra, né? Que Uhum. estavam no assento assim, perto ali, sentado. E eles escutaram toda essa confusão e foram fazer fofoca pro comandante. E aí, nisso de telefone sem fio, ficar passando informação do que aconteceu, o comandante tinha entendido que eu tinha falado algo errado pro passageiro, sabe? Que eu tinha que ser chamado a atenção. Nossa, eu fiquei mais chateado ainda, enfim. Umas coisas tão pequenas, né, que a galera faz ficar É, tão grande. é. E na sua nova profissão agora de criador de conteúdo, já aconteceu algo engraçado ou também assim estressante? Nossa, sim. Dá pra contar? É. Ou não? Não, deixa pra lá. Ah, e de gente, principalmente lá fora, aqui no Brasil não, mas de gente aparecer muito sob efeitos de entorpecentes para filmação e você não conseguir fazer nada. Nossa, lá fora é muito comum isso.
É Muito complicado, comum né? mesmo. E fora a confusão, assim, porque tem muito casal que faz conteúdo, né? E aí rola ciúme. Nossa, menino. E aí começa os dois a brigar, e aí Mas você já fica era a lá no, gravação. aí você fica lá no meio. O Meu Deus, que que eu complicado. faço agora? Mas os piores BOs não são nem durante a gravação, é o pós-gravação. Porque aí você vai combinar de quando vamos lançar o vídeo, por quanto a gente vai vender. Você vende ou você posta o conteúdo de graça na tua página e, e como que vai fazer isso? O que que você vai postar no Twitter? O que que você vai postar no OnlyFans? Nossa, muita gente é desrespeitosa ai, nessas, Tratativas. nessas coisinhas. Você tinha falado de seguir na área fitness. Olha aí, já estão perguntando do seu workout chest Chest workout. Nossa, essa pergunta todo dia me fazem. Sabe quando você abre caixinha de pergunta aqui no Instagram. no Instagram? Sempre que eu abro caixinha, vem um e me pergunta qual é o meu chest workout routine. E para o futuro, quais que são os planos para o futuro agora? Já foi aviação, agora está em criação de conteúdo. O que que pretende aí para os próximos anos? Seguir, né? Até continuar, até onde continua dando certo essa questão do OnlyFans, calculo que uns 5, 6, 7, no máximo anos, mas acho que o OnlyFans vai ser algo muito consumido pelas pessoas. E depois seguir na área fitness, com certeza. Justo, já tem aí um plano bem traçado já. É. Victor, eu queria te agradecer por ter topado Ah, eu que participar aqui. agradeço, Passou Marcelo, rápido. obrigado. Quer deixar um recadinho aí pro pessoal antes da gente ir? Gente, aprendam línguas. Sejam a Anitta da aviação. A Boa. Anitta, na mesma música, às vezes na mesma estrofe, começa falando inglês, depois passa para o português, depois fecha com o espanhol. Sejam ela. É uma ótima dica. E eu apoio essa dica. Obrigado, viu, Victor? Vamos encerrar por aqui. Obrigado. Muito obrigado. Gente, sigam o Victor. Qualquer coisa, tamo aí. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem-vindos a bordo do canal que vai te guiar. O aeromoço é quem vai te acompanhar. Dicas de seleção, notícias para voar. No mundo da aviação, vamos juntos navegar. Prepare o passaporte e a aventura vai começar.